aponta os beneficiários da crise política que levou à queda do governo e a eleições antecipadas. Francisco Mendes da Silva analisa a bomba eleitoral francesa detonada por Macron. Ângelo Correia acredita na causa do Chega e no seu respeito pela realidade nacional. A estes temas juntamos ainda a sentença do caso Cláudia Simões na rúbrica Papel Selado. São os comentadores com Nuno Ramos de Almeida, Pedro Tadeu e comigo, Paula Cardoso. Os comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles divertem, eles manipulam. Eles viciam a República. Ora viva, cá estamos para mais uma edição de Os Comentadores. Vamos começar com umas declarações engraçadas de Marcos Mendes, que encontrou uma série de gente que ganhou com a crise política. Vamos ouvir. E das ironias. A crise política que começou em novembro do ano passado foi boa para vários protagonistas. Vejamos rapidamente, que eu até preparei... Mas acha que ele acreditava que a sua vida política tinha de facto acabado quando o verbalizou há uns meses? Acho que no fundo, ele tinha uma esperança que acontecesse o que aconteceu. Eu, que o conheço razoavelmente bem, eu acho que ele acreditava nesta hipótese. Agora, voltando ao ponto da crise política que beneficiou os vários protagonistas, veja bem, João, o que aconteceu aos vários protagonistas. Por exemplo, António Costa. Se não tem havido a crise política de novembro, ele continuava a ser Primeiro-Ministro. Ou seja, sem a crise, ele dificilmente chegava a este cargo de Presidente do Conselho Europeu. Até porque Marcelo Rebelo de Sousa tinha dito: o senhor não pode sair porque senão eu dissolvo o Parlamento. Portanto, a crise ajudou António Costa. Segundo, a crise ajudou também Luís Montenegro. Sem a crise não chegaria tão cedo ao cargo de Primeiro-Ministro. Sabe-se lá se até podia eventualmente não chegar. E hoje é Primeiro-Ministro, e até um Primeiro-Ministro já muito popular, e a crise, portanto, também o ajudou. Ajudou Pedro Nuno Santos, o atual líder do Partido Socialista. Porque sem a crise ele, pelo menos, não chegaria tão cedo ao líder do PS. Poderia continuar a chegar, porque ele estava a preparar as condições para isso, mas seria muito mais tarde. Ou seja, a crise foi criticada por muita gente, mas ajudou todos os grandes protagonistas, sem esquecer o próprio André Ventura, que também beneficiou da circunstância de eleições antecipadas para ter um grande resultado. Numa palavra, a política às vezes tem ironias do destino e às vezes parece que tem coisas que são verdadeiros milagres. Uma crise em teoria é má, mas ajudou estes protagonistas. Neste caso houve muita gente a beneficiar. Ora bem, Paulo, então também beneficiaste com a crise política ou queres... Não, aliás, acho que se nota pela minha cara que não beneficiei. Não sei, não tinhas esse lenço antes da crise política. Pois estás a ver. Agora tenho de, olha, para assentar ideias, acho que é um bocado esse o exercício. Mas, olha, antes de mais eu destaco o facto de Marcos Mendes alinhar com uma tendência que já ouvi criticar inúmeras vezes, que é a da fulanização da política, em que estamos repetidamente a debater figuras e não propostas de governação para o país, e portanto é exatamente isto que aqui é feito, sendo que há aqui uma tentativa de aligerar tudo o que aconteceu, como se os acontecimentos que levaram ao pedido de demissão de António Costa, a queda do governo e a eleições antecipadas devessem ser analisados como um mal menor. Portanto, isto até não foi nada de mal, não aconteceu nada de mal para o país, porque, enfim, favoreceu-se certas figuras que Marcos Mendes considera que foram os protagonistas, que não são os meus protagonistas. Portanto, para mim, os protagonistas de toda esta situação, portanto, foram a Procuradora-Geral da República, Lucília Gago, e o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Portanto, até aí estamos em desacordo em relação a esta questão dos protagonismos. E depois também não percebo a argumentação de que, se não fosse isto, António Costa não chegaria à presidência, portanto, que isto do Conselho Europeu, que isto foi algo que o ajudou, tendo em conta que o cargo, segundo aquilo que se sabe, não é, continuará a existir. Portanto, se de facto existia esse desejo, como tantas figuras, portanto, revelam que já existia por parte de António Costa, ele continuaria a existir depois de sair do cargo de Primeiro-Ministro. Portanto, não me parece, até porque a forma como saiu, enfim, não foi propriamente a melhor para a sua reputação. Portanto, o que Marcos Mendes está aqui a fazer é pegar em acontecimentos graves, do meu ponto de vista, que colocam em causa a atuação do Ministério Público e sugerem até uma instrumentalização da justiça pela política. Portanto, peguem tudo isso e transformam numa espécie de conto de fadas sobre a ascensão de alguns líderes políticos. E, para mim, tudo isso só favorece a alienação e não a informação. Nuno, estás de acordo com isto?
Eu acho que havia uma frase do Schumpeter que era a chamada destruição criativa. Significava que determinadas crises importantes tinham uma potencialidade de regenerar as coisas e de baixo para cima melhorar as sociedades. No caso do Marcos Mendes é mais a destruição pífia, porque ele concentra-se na carreira de 2 ou 3 pessoas, como se essa, enfim, nós estamos a gravar isto muito cedo, portanto as pessoas vão me perdoar, como se essa porcaria nos importasse minimamente. Obviamente que para quem tem a concepção histórica do nariz de Cleópatra, e eu passo a citar, o nariz de Cleópatra é a ideia de que a história mudou porque o nariz de Cleópatra era muito bonito. Porque se a Cleópatra não fosse tão bonita, o César não se tinha apaixonado, o Marco António, acho que o Marco António também não se teria apaixonado, não entraria em guerra, portanto a história seria completamente diferente. Neste caso é mais o nariz de António Costa, mas a realidade é que ele não se pronuncia, como disse a Paula, sobre as questões de fundo. Não se pronuncia sobre a possível politização da justiça, não se pronuncia sobre a crise social e económica da profunda desigualdade que estamos metidos, não se pronuncia sobre a ascensão da extrema-direita e fulaniza isso, como muito bem disse a Paula, para uma pequena telenovela de recorte sentimental. Há aqui outra coisa que é isto iludir o papel de Marcelo Rebelo de Sousa na própria crise política, quer nesta, quer na anterior, parece-me também há esse objetivo, ou seja, não me parece que seja totalmente inocente esta apresentação de ganhos por parte de Marcos Mendes, isto na ideia, digamos, de utilizar os meios de comunicação social para passar algumas mensagens. E há aqui uma coisa que eu gostava, era ver a lista dos prejudicados pela crise política, já agora quem é que ele iria incluir, se era também esta gente que vive em palácios ou se o cidadão comum poderia figurar ou não nestas listas que Marcos Mendes está a fazer. Acho que isso seria, se calhar, um desafio bastante interessante para este rei dos comentadores em Portugal. Passemos a outro assunto. Este fim de semana é a segunda volta das eleições francesas. A extrema-direita pode ganhar. A esta hora nós ainda não sabemos o resultado. A verdade é que há um movimento para combater essa possibilidade. Eu tenho que dar aqui uma palmatória, porque a semana passada cometi um erro daqueles só ao estalo, porque confundi o Dominique Villepin com o Éric Ciotti e disse que o Dominique Villepin, que é um senhor de centro-direita, estava a apoiar a extrema-direita, e é mentira, ele até recomendou precisamente uma união republicana contra a extrema-direita. Peço desculpa pelo meu erro, mas... Eu até escrevi um artigo no Le Monde Diplomatique sobre a guerra, mas posso estar também a enganar-me como tu. Mas de qualquer maneira, mas a questão da guerra não é exatamente a mesma... Aliás, esta história do Éric Ciotti, de facto, ele lidera o Partido dos Republicanos, daí se calhar a confusão. Mas até houve uma cena caricatural que ele recomendou o voto no partido de Le Pen e foi expulso pelos outros dirigentes do partido. Depois o tribunal anulou essa expulsão. Enfim, houve ali depois um incidente um bocadinho caricato à volta disto. Mas o que nos interessa agora é partir para uma discussão à volta daquilo que Francisco Mendes da Silva disse num comentário que fez na SIC Notícias, sobre um plano maquiavélico de Macron ao convocar estas eleições. Vamos ouvir. Sobre estes resultados, eu não sei se isto foi uma bomba que rebentou nas mãos de Macron ou se foi isto mesmo que ele queria perante, os estilhaços que já tínhamos como resultante da explosão do sistema. Eu não sei se ele queria mesmo ganhar, quer dizer, imagino que ele queria ganhar seguramente, mas presumindo que ele não tinha grandes ilusões quanto a isso, não sei se isto não está a correr de acordo com o plano, porque talvez o que Macron quisesse era mesmo que Le Pen ou o seu partido vencesse estas legislativas, porque Macron continuará no Eliseu, continuará como presidente e talvez o que ele queira é aquela teoria da vacina
em que nós teremos até 2027, até às próximas presidenciais, até às próximas eleições presidenciais, 3 anos de incompetência governativa, de descontentamento, de incapacidade de resolver a crise do poder de compra, de a rua a fervilhar, confusão nas ruas, de ambiguidade perante a Rússia de vários partidos, e não é só sobre Le Pen, não é só vindo de Le Pen, é também sobre Mélenchon. Aliás, de Mélenchon não há, aliás, grande ambiguidade. Quanto a isso, radicalismo ideológico, radicalismo em espelho, tudo isto sem que esta confusão tome para já conta do Eliseu, sem a tomada imediata do poder na presidência da República e, enfim, Macron tem essa esperança de que em 2027, fartos desta, para usar uma expressão própria dos tempos, bandalheira, que as pessoas queiram aderir de novo ou regressar à ideologia mais circunspecta do centro-liberal. Eu já tinha ouvido este cenário noutras vozes, por acaso também pessoas de centro-direita, e o que mais me espanta neste raciocínio é a normalidade com que se encara estes planos maquiavélicos, em que se faz uma projeção de como é que as eleições podem ser daqui a 3 anos, e então lá no Palácio há um tipo que está a pensar como é que há de conspirar para agora dar uma vantagem ao adversário e depois vou ganhar a seguir. Já reparaste que normalmente se dá a pessoas que têm E igual a MC ao quadrado. Exatamente. É de facto uma visão da política que me parece mesquinha e pequenina e que me assusta de facto ser tão predominante na discussão política. E por outro lado, depois há aqui ao mesmo tempo uma coisa que me parece de uma inocência confrangedora, que é esperar que alguém que chega ao poder vai para lá para depois se desgastar. Isso é uma coisa que realmente só é mesmo uma coisa de anjinhos, acho eu. Mas enfim, vamos passar a palavra a outra pessoa que já disse muitos disparates hoje. Nuno Ramos de Almeida, faz favor dizer. Bom, o que é que acha sobre isto? Eu gostava de relembrar uma coisa, que é, na realidade, a culpa disso é da esquerda. E é da esquerda que apoiou em 2 eleições presidenciais à segunda volta Emmanuel Macron. Porque, assim, apoiou-se contra a extrema-direita um candidato que, do ponto de vista social, apenas fez agravar as condições que permitiram a subida da extrema-direita. E nem isso tem compensação, porque nós hoje verificamos que a desistência, o sistema eleitoral francês é muito engraçado, isto é, se houver 100% de votantes, podiam haver 8 candidatos que passavam à segunda volta, não é? Aquilo é 12,5% dos inscritos, portanto, há 8 candidatos, mas significa que Mélenchon e a França insubmissa e a esquerda em geral assumiram que nos sítios onde não podem eleger votarão até nos candidatos da chamada direita democrática, isto é, os republicanos. E, no entanto, a inversa não é verdadeira. As elites burguesas francesas, as elites da direita e até do partido dito centrista de Macron, muitos deles afirmam que não votarão em candidatos da França insubmissa. Isto depois de, em 2 eleições presidenciais, a forma como Macron foi eleito numa grande frente republicana que a esquerda lhe colocou os votos para ele ser eleito. O que é que a esquerda teve em contrapartida disso? Não, teve em contrapartida que não ganhou a extrema-direita. É um dado importante e relevante. Mas não houve nenhum acordo político do ponto de vista daquilo que ia fazer Macron. E o que o Macron fez foi falar de unicórnios e de, enfim, mérito e de uma sociedade que, através do corte dos impostos dos ricos, iria trazer leite e mel para toda a gente e grande progresso, e, na realidade, apenas elegeu os muito ricos, apenas beneficiou os muito ricos, tornando óbvio, ou tornando mais possível, o reforço da extrema-direita. Isto é completamente claro nas sondagens às bocas das urnas que fazem a composição de classes. Nós verificamos que a extrema-direita é maioritária entre aqueles que se consideram não privilegiados, tem 54%, tem 30 e tal % a esquerda dessa camada social. Na classe operária está 38, 35, 38 para a extrema-direita, 35 para a esquerda,
e Macron ganha, sobretudo, nas classes altas e que se consideram privilegiadas. Portanto, quer dizer, a situação que nós verificamos hoje, ao contrário do que se diz, não é resultado da ausência de um combate eleitoral de unidade contra a extrema-direita. É resultado de não uma inversão de política neoliberal, que é ela que cria, de facto, a extrema-direita. Paulo, achas que de facto a união de todas as forças contra a extrema-direita pode de alguma forma resultar nestas eleições? Olha, eu já comprei as pipocas, porque estou mesmo expectante para ver qual é que será o resultado desse apelo, tendo em conta também os números que têm sido revelados, não é, de 221, pelo menos os últimos que eu tinha consultado e que foram revelados pelo Le Monde, que desistiram, não é, nessa estratégia de perceber se dessa forma se consegue evitar essa dispersão de voto que poderá favorecer a extrema-direita. Mas em relação a esta teoria que eu também já fui ouvindo ao longo da semana, de que isto tudo resulta de um plano secreto, de uma agenda de Macron e que está tudo pensado ao milímetro, eu acho que convém lembrar, não é, de que personalidades estamos aqui a falar, não é? Macron é profundamente arrogante e tem uma ideia de si próprio que, enfim, não corresponde àquela que é a ideia do seu eleitorado, e uma das críticas que lhe vai sendo apontada ao longo dos tempos é justamente nem sequer ter um conselheiro político que permita fazer uma ponte, como outros presidentes tiveram, com o eleitorado. Portanto, Macron acha-se tão acima de tudo isso que dispensa todas essas ajudas. Depois, o que eu entendo, portanto, a teoria que para mim aqui colhe é de que, de facto, Macron achava que a sua imagem, a sua reputação, a sua credibilidade estavam muito melhores do que estão na realidade. E, enfim, que esta convocatória seria naturalmente uma manobra, eventualmente, para afagar o seu ego, mas que o tiro, enfim, saiu-lhe pela culatra, pelo menos é isto que me parece mais plausível. E depois há aqui também neste contexto, e que para mim revela bem a forma como talvez ele não tenha calculado minimamente os riscos de ir a eleições nesta altura, é o facto de, enfim, tudo bem que é uma sondagem de março, mas que foi feita para a Euronews, que dava conta dele ser, foi feita em 18 países da União Europeia, dele ser um dos presidentes, um dos líderes com opiniões mais favoráveis. Portanto, Macron, a partir dessa vantagem, digamos assim, ou dessa imagem positiva, estará a movimentar-se para colher uma série de apoios a nível da União Europeia. E a própria Le Pen já veio falar em golpe de Estado administrativo. Portanto, é nestes contextos que normalmente eu coloco aqui estas estratégias de Macron. São coisas mais específicas a este nível e não tanto estes planos mais diabólicos. Não é? Diz? Sendo que não se pode recandidatar. Precisamente, em 2027 adeus, não é? Portanto, há essa questão. Mas, enfim, não é uma teoria que me faça sentido, esta de estava tudo pensado. Acho que Macron tem muita dificuldade em pensar para além do seu umbigo, portanto, não acredito nisso, sinceramente. Pensaram-se há o Marcos Mendes na televisão francesa que daqui a 3 meses faça a lista dos beneficiados desta crise política. Também deve ser engraçado depois essa listinha. Passemos a outro assunto. Um dos assuntos dominantes, aliás, da semana foi a questão das forças de segurança e o debate promovido na Assembleia da República sobre esse assunto, com o Chega a querer beneficiar do estado de descontentamento dos polícias. Ângelo Correia comentou esse assunto e acha que é benéfico o Chega estar preocupado com as questões de segurança. Eu acho que o problema não é grave. Eu acho que foi um amadorismo. Pode haver a tentação dos partidos políticos, por terem uma causa tão importante para eles, e eu acredito que para o Chega a questão dos agentes de segurança seja uma causa importante, e ainda bem que o Chega o faz, porque respeita uma realidade nacional que nunca devemos esquecer. A própria comunicação social, de um modo geral, trata melhor, às vezes, alguns criminosos do que os polícias. Isso é verdade. E vemos, há sempre lágrimas que sofrem por alguém que sofreu. Mas esquece sempre um agente da Polícia da Guarda
que sofreu às vezes ainda mais, e é ignorado ou vilipendiado. Logo, eu percebo a razão do Chega, mas não percebo o caminho. Nuno, percebes a razão do Chega? E percebes o caminho? Não percebo é o Ângelo Correia, aliás, percebo bem demais. Eu não consigo perceber onde é que ele vê a história de criminosos serem elogiados na comunicação social enquanto os próprios polícias são insultados, não é? Eu tenho, para mim, várias capas de Correio da Manhã, de outros órgãos de comunicação social, de outras televisões, em que de facto há pessoas que são criminosas à partida, mesmo quando são inocentes, e há sempre um elogio às forças de segurança. Mas não indo por esse caminho, dizer que o que Ângelo Correia está a elogiar é uma tentativa de aproveitamento de um conflito sindical por parte de um partido político que se pretende sobrepor aos sindicatos e às associações dos guardas e da PSP, que estão a negociar um conjunto de benefícios sociais que foram concedidos à Polícia Judiciária com o Governo, e o que pretende o Chega fazer é radicalizar essa posição e pôr os polícias no seu redil. Sendo que, à boleia destas justas reivindicações profissionais, o que o Chega também faz é normalizar tudo o que sejam atitudes racistas e violentas contra parte da população nacional, porque diz e justifica que os polícias são vítimas continuadas no exercício da sua profissão, quando existem objetivamente alguns aspectos da atividade policial mandada por terceiros e mandada pelo governo. Por exemplo, eu estou a falar da criação das zonas urbanas sensíveis, onde a pretexto da segurança, na prática se cria cidadãos de primeira e cidadãos de segunda. Isto é, há uma diretiva policial de 2006, depois, 2 anos depois, vem para a lei da política criminal, sem nunca dizer e sem nunca explicar o que é que são quais são os critérios dessas zonas urbanas sensíveis. A gente sabe pela comunicação que a característica social e étnica das populações é uma dessas características. O que é que isso permite? Permite intervenções musculadas que não seriam toleradas em nenhuma outra zona da cidade. Isto é, permite que em determinados bairros a polícia forme filas de pessoas, de centenas de pessoas encostadas à parede durante horas, porque são, à partida, criminosos, apenas porque são cidadãos de subúrbios, de classes populares, onde se calhar a maioria da população é negra. Portanto, quer dizer, a política do Chega não é tentar resolver os problemas sociais da polícia, é tentar que eles não se resolvam, para os instrumentalizar e para os pôr numa ideologia que é uma ideologia de repressão racista e social contra os mais pobres. Paula. Ângelo Correia aqui esteve a mostrar as suas cores como ex-ministro da Administração Interna, para mim, portanto... Inventou a conspiração dos pregos na greve geral. Portanto, tem bastante habilidade. Ela nessa altura não era nascida, Nuno. Ela sabe lá o que é a conspiração dos pregos. Não sabe que é uma greve geral e o que era a conspiração dos pregos. Sabe, sim, senhora. A pessoa lê. É como o Francisco Geraldes, que ontem mostrava uma imagem dele e alguém perguntava quem é este futebolista? Eu disse, é aquele que lê, quando não me lembrava do nome dele. Portanto, há assim coisas. Mas, enfim... Ângelo Correia a mostrar as suas cores, para mim o Chega não tem causa, enfim, tem uma agenda populista de extrema direita, assente numa ideologia de ódios e na ideia de que é o único partido que defende os valores do país. Portanto, e que Ângelo Correia acaba por reforçar isso, né? A falar aqui no respeito pela realidade nacional, que a comunicação social, enfim, parece não ter e que o Chega tem. Enfim, chega a representar os portugueses de bem, contra os inimigos corruptos que só lesam o país e contra também as pessoas imigrantes. É este o argumentário do Chega e, portanto, estamos habituados a que repetidamente, com base nisto de não ter causa, de não ter nada,
ter apenas esta agenda, o Chega defende uma coisa e o seu contrário o tempo todo. Portanto, e o que acontece aqui em relação às forças de segurança é que já foi demonstrado em várias ocasiões que há uma infiltração das mesmas por elementos da extrema-direita, que existe inclusivamente a questão de uma ala dentro das polícias associadas justamente ao partido de André Ventura, esta questão do movimento zero. Portanto, isto tem sido, portanto, demonstrado numa série de investigações, nomeadamente jornalísticas. Não sei se é isso que Ângelo Correia se refere quando diz que os jornalistas tratam mal as polícias, se tem que ver com estes dados que têm surgido sobre essas infiltrações. Imagino que sim, mas o que para mim, o que a meu ver, enfim, é gravíssimo também o que aconteceu esta semana, e este comentário vem nessa sequência, que é o Chega a assumir essa relação de proximidade, de alguma forma, e apelar, não é, a este movimento dos polícias, esta mobilização para acorrerem à Assembleia da República em apoio à sua proposta para alterar aqui uma série de circunstâncias da carreira destes agentes. Isto, a meu ver, é gravíssimo. Eu entendo que foi aqui ultrapassada mais uma linha vermelha na nossa democracia. Temos aqui um partido a instrumentalizar, a tentar instrumentalizar aqui este processo, e eu, lá está, ao contrário de Ângelo Correia, não vejo como é que isto respeita a realidade nacional, pelo contrário. Há aqui uma coisa que eu gostava de dizer, é que é verdade que o Chega teve essa iniciativa, como a Paula está a dizer. Não acho que isso seja necessariamente a ultrapassagem de uma linha vermelha, mas acho que foi uma coisa que lhe saiu pífia, porque, na verdade, o pedido de mobilização de uma espécie de quase cerca à Assembleia da República de polícias não aconteceu. Apareceram algumas centenas de polícias que, aliás, fizeram questão de se apresentarem não fardados, não fizeram manifestações públicas muito grandes e são nitidamente uma minoria, porque os principais sindicatos que têm estado a negociar com o governo este problema tentaram, apesar do embaraço da questão, porque parece que não estão a defender os seus associados, mas tentaram, digamos, distinguir-se completamente da questão que o Chega estava a colocar e da tentativa de manipulação que o Chega estava a fazer. Há, portanto, uma minoria, há de facto aqui quase que se cria, digamos, uma espécie de duas polícias. Uma minoria que é a polícia do Chega e depois a polícia do país que não pensa como esses polícias. E isso é, de facto, um problema, mas é um problema que ainda está nitidamente, do meu ponto de vista, numa situação minoritária e, portanto, era importante que a classe política percebesse que, de facto, tem que olhar para os polícias. Os polícias têm a razão nas reivindicações que estão a apresentar e também, no ponto que o Nuno levantou, olhar para a questão do policiamento do país de uma forma completamente diferente, porque eu, de facto, acho que houve, por vezes, sobretudo em artigos de opinião, injustiças na análise da atuação policial, nomeadamente em cargas de manifestações, em muitas situações de ordem pública, em que há partida não propriamente nem investigações. Não é? E aí sim, de facto, a polícia aí aparece sempre como boazinha quando há investigações contra a corrupção, mesmo que as pessoas em causa depois sejam inocentes. Mas neste tipo de digamos, gestão da ordem pública, há por vezes críticas em relação à polícia que eu acho que têm umas são injustas e outras têm o foco errado, que é, de facto, as normas que são enviadas de cima, quer do governo, quer das FIAs, para os polícias cumprirem determinadas tarefas. Se um polícia é destacado, por exemplo, para um desses bairros, para cumprir aquele tipo de missão que o Nuno estava a descrever, ele tem que a cumprir. Alguém mandou ele fazer, ele tem que a cumprir. E, portanto, acresce a isto outra coisa que me parece bastante grave, e que tem 20 anos ou 25 anos, é muito diferente, que é uma cultura no próprio interior da polícia que alimenta, digamos, o culto da violência e o culto do autoritarismo policial desmedido. E isso tem a ver com o treino de forças especiais, tem a ver, por exemplo, com todos os fins de semana, polícias a controlarem claques de futebol que são violentas, onde a violência é cotidiana, é muito frequente, e digamos, cria-se ali um ambiente em que o exercício da violência é a norma. E, portanto, isto depois transfere-se para o resto da sociedade de uma forma que eu julgo que o poder político, nomeadamente os ministros da Administração Interna e as chefias policiais, deviam controlar. E depois temos, de facto, alguns comandantes, quer da Guarda, quer da PSP, quer dos guardas prisionais,
aqui acham que esse tipo de atitude é que é a atitude correta de um polícia, uma espécie de réplica daquilo que vem nos filmes de Hollywood, e isso parece-me, de facto, o ponto central desta questão, e não propriamente depois o polícia, o agente que está na rua, que no fundo acaba por ser o resultado desse tipo de mentalidade, que essa sim me parece errada e que vem de cima. Este assunto, aliás, vai ser, se calhar, a continuação da mesma discussão, porque na nossa rubrica Papel Selado. E o que se trata aqui é de um artigo assinado por José Soeiro, que é um, entre outros, que se indignou com uma sentença da juíza Catarina Pires sobre o caso de Cláudia Simões, uma mulher negra que tinha apresentado uma queixa contra um polícia, o polícia Carlos Canha, por agressões, e que acabou por ser condenada por, diz a sentença, ter sido ela a agredir o agente. Este, por sua vez, acabou condenado por, mais tarde, ter agredido na esquadra 2 testemunhas do incidente, igualmente pessoas negras. E, portanto, isto leva José Soeiro a pôr em questão não só a questão da sentença, mas todo o enquadramento que está por trás dela, acompanhando, aliás, críticas que aqui a nossa Paula também já tinha feito, ele, aliás, cita, e que, de facto, a leitura da notícia que o próprio Expresso também deu sobre o que diz a sentença deixa as mais sérias dúvidas sobre isso. Mas já agora gostava de ouvir o que a Paula tem a dizer. Olha, foi mais uma semana triste para a luta antirracista, para a defesa dos direitos de todas as pessoas, porque é isso que eu defendo, porque esta sentença, enfim, acaba por encerrar um processo que tem sido penoso para quem assiste às sessões em tribunal, sendo que aqui na sentença há várias frases preferidas que para mim ficaram gravadas, mas a que eu destaco é: ninguém fez mal a Cláudia Simões. Portanto, a juíza diz isto. Portanto, o rosto desfigurado, a extensão dos hematomas, tudo aquilo que foi documentado por relatórios médicos não teve qualquer valor na apreciação dos factos, segundo aquilo que foi sendo apresentado em tribunal. Considero que é de uma violência atroz dizer a alguém que ficou no estado em que Cláudia Simões ficou que ninguém lhe fez mal. Que foi a própria Cláudia que, com o seu comportamento, provocou uma sucessão de eventos violentos que, conforme tu disseste, é importante notar que o mesmo tribunal que iliba o Carlos Canha das acusações de agressão contra Cláudia Simões condenou por 2 crimes de ofensa à integridade física e 2 crimes de sequestro contra 2 outras pessoas, 2 homens negros. Portanto, na mesma sequência dos eventos que Cláudia Simões e depois que estão na base da queixa que foi apresentada por Cláudia Simões. Quer dizer, a Cláudia Simões provoca, portanto, na argumentação do tribunal, provoca a morte do agente, portanto, e por isso tem de ser punida, mas que aparentemente o agente permaneceu impávido e sereno e que só se foi então insurgir contra aqueles outros 2 homens negros. Portanto, quando nós temos um vídeo que revela um procedimento diferente. E depois acho também muito, enfim, revelador a juíza ter insistido na ideia da factualidade provada. Ela disse isto muitas vezes no tribunal, acusou o movimento antirracista de criar aqui uma situação que não existia, mas é revelador que a própria juíza tenha passado todas as sessões, nomeadamente na leitura da sentença, voltou a fazer isso pelas frases que utilizou, a emitir juízos de valor sobre a Cláudia. Portanto, não sei que factualidade é que estas apreciações têm ou que acabam por ter na ótica da juíza. E depois há aqui, eu acho que era importante, neste caso, refletirmos sobre 2 aspectos essenciais. Desde logo, a forma como o episódio poderia ter sido facilmente sanado dentro do autocarro, e não foi. Portanto, isto não aconteceu. E depois, mesmo colocando a hipótese, que eu coloco, e acho que é importante que todos coloquemos, que a Cláudia Simões teve o pior comportamento possível, portanto, que foi mal educada, que se recusou, inclusivamente, a encontrar algum tipo de solução com o motorista, mesmo considerando que correu tudo mal a esse nível, eu defendo que o uso da força da lei deve ser proporcional e jamais deve conduzir ao desfecho que foi aquele que nós vimos no rosto da Cláudia Simões. Portanto, eu entendo que esse uso da força não foi proporcional e que isso deve ser punido. E não foi isso que nós vimos em tribunal. Nuno. Bom, eu acho que
alguns dos nossos juízes, em vez da toga negra, podiam usar um lençol branco, ficava-lhes mais afim às suas sentenças. Não é a primeira vez que há uma sentença deste tipo. Eu recordo que houve recentemente uma sentença contra Mamadou Ba por ter afirmado que Mário Machado esteve envolvido nos acontecimentos que levaram à morte de Alcindo Monteiro, coisa que está na sentença desse caso, não é? Ele esteve envolvido nesses acontecimentos, não esteve diretamente no assassinato, porque estava a agredir outras pessoas do outro lado. E a juíza pretendeu que Mamadou Ba indenizasse Mário Machado, e o Tribunal da Relação considerou que ela tinha que refazer a sentença, coisa que ainda não está feita. Portanto, quer dizer, tal como a polícia, tal como a sociedade, tal como a comunicação social, os juízes também não são imunes ao racismo estrutural. E eu duvido muito que, se fosse na Avenida de Roma alguém que se tivesse esquecido do passe de uma criança, o motorista mandasse a polícia prender a pessoa pudesse ter sido agredida quando o passe estava em casa e, portanto, podia ter sido facilmente demonstrado que existia esse passe. Portanto, quer dizer, há aqui um conjunto de circunstâncias que demonstram que há um tratamento para alguns que é muito abaixo do tratamento de outros. E é preciso dizer que o passe, portanto, que a criança tem direito a viajar gratuitamente. Tem que ter o passe, sim, mas que nem sequer há preço, não é? Há custo. Sim. E há uma contradição evidente na própria sentença, quando depois, com menos dados até, acaba por condenar o polícia por ter atuado no mesmo dia, na sequência do incidente, duas pessoas na esquadra, que eram testemunhas do incidente, também aí com um juízo de valor, aliás, muito subjetivo, que era o polícia em causa vinha enervado da situação anterior e então descarregou ali em cima de pessoas. E acaba por levar 3 anos de pena suspensa. E, portanto, há aqui digamos, acho que a juíza, peço desculpa pela crítica, mas parece simplesmente estar a tentar responder à pressão mediática que este caso esteve com a sua própria maneira de pensar e o seu próprio preconceito, entrando depois em contradição na própria sentença. Mas vai haver um recurso, pelo menos a Cláudia Simões disse que tinha intenção de o fazer. Claro que isto depois custa dinheiro e imagino que deve ser muito difícil ela conseguir levar isto para a frente, mas pode ser que na relação isto venha a ser corrigido e haja outro tipo de entendimento sobre o que se passou. Bom, parece que por hoje é tudo. Voltamos para a semana. Passem bem. Os comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles divertem, eles manipulam. Eles viciam a República.